Oi, 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 alô? Deem um retorno aí, gente. Estão me ouvindo? Beleza. Estão me vendo? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Alô, som. Legal, gente. Boa tarde a todos e a todas. Vamos começando mais uma conferência síncrona aqui no Meet. Hoje é dia 15 de dezembro de 2021. Esse é o semestre 2021.2. Essa é a disciplina de Fotodigi, fotografia digital. Sou o professor Ismael Furtado e hoje nós vamos conversar sobre lentes, sobre o sistema óptico das câmeras, né? Das câmeras DSLR, das câmeras mirrorless, das câmeras de celular. Hoje é dia da gente tratar do assunto lentes, tá? A gente conhecer como é que as lentes funcionam. Mais importante, a gente conhecer os tipos de lentes, isso é uma coisa muito importante, tá? As principais características, tá? E tudo que a gente vai falar aqui é plenamente aplicável à fotografia com celular. Então, a gente não está falando de uma coisa que somente vai ser de interesse de quem tem uma câmera DSLR ou quem tem uma mirrorless. Não, nada disso. A gente está falando de uma coisa aplicada em fotografia. Os celulares estão cada vez mais com mais câmeras, não é? A gente ficou no passado essa ideia de um celular com uma câmera frontal e uma câmera traseira. Hoje os celulares são múltiplos, né? Já tem aparelho celular com 7 câmeras, perdão, 7 lentes, né? 2 na frente, 5 atrás, né? Enfim, essa é uma coisa que está se diversificando muito, exatamente porque os nossos amigos celulares, os smartphones, estão migrando para se tornarem cada vez mais próximos da flexibilidade, né, que uma câmera DSLR ou uma câmera mirrorless com lente cambiável, né, essa lente que a gente pode trocar e substituir por outra, tá? Oferece para a gente. Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu acho que em termos de qualidade de imagem, os celulares já alcançaram as câmeras DSLR, tá? Eu acho que em termos de poder de processamento da imagem também alcançaram as câmeras DSLRs, a gente está falando do mesmo universo de digitais, tá? Então, a gente tem agora, né, a última, a meu ver, eu acho que é a última etapa para transformar os nossos celulares em equipamentos tão versáteis de captação de imagens, seja foto, seja vídeo, é exatamente o avanço nas lentes, né? E já que não é possível oferecer lentes cambiáveis para os celulares, o que ficaria muito estranho, muito esquisito, acho que é inviável tecnicamente. Então, o que você tem é um conjunto de lentes. Os celulares estão oferecendo um conjunto cada vez maior e diversificado de lentes. Hoje, se você comprar um bom celular, você vai ter pelo menos 3 lentes, né? E é aqui que eu estou falando de lentes no sentido de tipologia de lentes. Você pode comprar um celular que tem macro, que tem uma lente macro, que tem uma tele, né, que tem uma lente ultra grande angular, uma lente grande angular. E o que são essas coisas? Né? O que é uma teleobjetiva? O que é uma grande angular? O que é um olho de peixe? Né? Que são as nomenclaturas que a gente utiliza para as lentes. Né? E qual o impacto desses dispositivos ópticos sobre as nossas imagens, sobre aquilo que a gente produz em termos de imagem, é o que a gente vai ver agora. Legal? Me confirmem só mais uma vez se estão me ouvindo bem, tá? Se alguém aí estiver dando um toquezinho aí no chat, massa, beleza. Então, vamos trabalhar. Eba! Deixa eu dar só mais um avisinho, deixa eu dar um aviso. Na nossa programação, quinta-feira,
Obrigado, Guilherme. Na quinta-feira, perdão, na sexta-feira, nós vamos ter uma aula sobre práticas de fotografia estilo, tá? Eu vou lá para o estúdio, já sei, já dominei, não apanho mais no estúdio do Instituto e a conexão com a internet, está tudo resolvido. Eu vou fazer de lá a prática de fotografia de estilo, tá? Quem quiser ir para lá, tá? Extremamente optativo, tá certo? Ok? Eu recomendo até que não vá, porque houve um evento na universidade em que várias pessoas que frequentam diariamente o nosso instituto estiveram presentes e vários casos de Covid foram registrados neste evento da universidade, em que algumas pessoas, alguns nossos colegas, professores e servidores estavam presentes e eles estão sem frequentar o bloco do SMD porque estão cumprindo aí uma certa quarentena. Eu vou para lá, não tem problema para mim, eu vou só e vou fazer lá. Lá tem uma mesa de fotografia de objetos muito grande, muita iluminação, e eu vou fazer de lá. Faço com o meu notebook, vai ficar show de bola, tá bom? Então, sexta-feira, direto dos estúdios do SMD UFC, aula sobre fotografia de objetos, tá? Fotografia de objetos é massa porque vocês vão fazer em casa, tá? Depois que me verem fazendo, tá? Já é uma atividade para vocês fazerem. Professor, dá para fazer com o meu celular? Dá. Professor, não tem luz? Tem a luz do sol. Tem a luz do dia, tem a luz da sua casa, tem a lanterna de outro celular, tá? Então, vai ter como você fazer fotos dos seus objetos. Quem tiver com alguma coisa para vender aí, vai aproveitar bastante e vai ter excelentes imagens para colocar aí nos seus anúncios, onde estiver oferecendo. Suposto, vamos lá, direto para a lente, tá legal? Vamos para as lentes. Boa tarde, Laís. Gente boa. Vamos lá. Vamos conversar sobre as lentes. Eita! Gente, lente é um universo, tá? Lente é um universo. É assim. Por que é um universo? É porque são tantas, né? São tantos modelos, tantos tipos, tantas variações que vêm de diferentes padrões, com diferentes objetivos, feitos por muitos fabricantes. Então, a gente tem, assim, um universo de lentes muito grande. E outra coisa muito importante para a gente saber de lente, tá? Lente é um universo e o que é melhor, é um universo quase eterno, tá? É quase eterno. Lentes, costumam dizer, né? As pessoas dizem, um diamante é para sempre, não é? Tem essas coisas, né? Eu diria que uma lente é para sempre, tá? Professor, tá ficando doidão? Tô não. Vou argumentar por quê. Uma lente, tá certo? Uma lente, ela, exceto se você deixar que ela seja contaminada por fungos, tá? Uma lente não se acaba, tá? Ela não acaba. Elas envelhecem? Sim, elas envelhecem do ponto de vista da sua tecnologia, tá? Mas o coração de uma lente, que é o sistema óptico, tá? O sistema óptico aqui, ó, ok? Esse permanece, tá? Ele não acaba, ele não tem fim. Então, se você achar aí na casa do seu avô, na casa da sua avó, da sua tia, né, ou da sua casa, ou do seu pai, ou da sua mãe, se você achar uma lente de uma câmera fotográfica que já não existe mais, ou que está quebrada, que não funciona mais, tá certo? Ou que é de filme que você não está disposto a sair procurando o filme para fotografar com filme e depois procurar onde revelar. Saiba, essa lente que tem 20, 30 anos e que você pode encontrar na casa de um familiar, de um parente, tá?
Saiba, essas lentes continuam sendo utilizáveis mesmo nos equipamentos digitais, tá? Ah, professor, eu achei uma câmera, eu achei uma lente Olympus, tá? Que tem mais de 40 anos, que era do meu avô, quando ele era jovem, ele comprou uma câmera e tinha essa lente, e a câmera está lá, nem mexe mais, nem traciona mais nada, mas a lente está aqui inteira. Eu posso usar na minha câmera digital, super moderna, bacaninha? Pode sim, tá? Pode usar na sua DSLR ou pode usar na sua mirrorless. Então, a lente é algo que eu diria assim, eterno, tá? Não importa se você tem ela é de um fabricante X, você pode usar adaptando num corpo de câmera Y, diferente. Você pode usar uma lente de 30, 40, 50, 60 anos atrás num equipamento, um corpo de câmera que você comprou esse ano, tá? Então, são adaptáveis. Então, assim, a gente não perde lente, tá certo? Não perde lente. As lentes não se estragam. Toda câmera fotográfica, tá? Ela também tem assim quase que um compromisso com a eternidade. Elas são feitas para durar. Uma câmera DSLR, que a gente viu que tem espelho, que tem obturador mecânico, né? A cortininha que fica protegendo o sensor, né? Que sobe, desce, vai para um lado, vai para o outro, tá? Para a luz passar. Ela tem um ciclo de vida, tá? Um obturador, em média, dura 400 mil cliques, tá? Quando chega nesses 400 mil cliques, pode ser, em alguns casos eles vai mais, que ela deixe de funcionar, tá? Então, você simplesmente troca essa pecinha chamada obturador e põe no seu no seu corpo de câmera. E aí fica nova de nova, tá? Tô chamando a atenção para a durabilidade dos equipamentos. Eles não são descartáveis. Mas entre uma câmera, um corpo de câmera, tá? E uma lente, qual é a que vai durar para sempre? É a lente, tá? É a lente, ok? Corpo de câmera pode quebrar, tem muito dispositivo mecânico, tem muito circuito digital, eletrônico, tá certo? A lente, a não ser que você deixe ela cair e ela amasse muito e quebre a lente no interior dela, né? A lente fica, tá? Permanece. O corpo da câmera a gente pode trocar em alguns anos, tá? Elas também são equipamentos de muito longa duração, não é? Então, eu diria para vocês, o que é mais importante, a lente ou o corpo da câmera? É a lente. Professor, eu tenho um sonho de ser fotógrafo, eu queria muito comprar uma câmera. Se você me viesse me perguntar isso, eu diria, pense primeiro na lente. Pense primeiro nas lentes, tá certo? Lentes são muito caras. Lente custa caro. Normalmente custa caro. Não tem lente barata. Tá? Tem menor custo, mas não tem lente barata, tá? Então, assim, quando a lente é tão importante sobre o efeito que vai ter sobre a sua fotografia, sobre o tipo de fotografia, que antes de você escolher uma câmera, você deve escolher uma lente. Que tipo de fotografia você quer fazer? Eu quero fazer astrofotografia. Então, antes de pensar na câmera para astrofotografia, você pensa na lente para astrofotografia. Eu quero ganhar dinheiro fazendo foto de casamento. Pense na lente mais adequada para foto de casamento. Depois você pensa na câmera que você vai utilizar essa lente. Então, a lente é mais importante que o corpo da câmera. Por quê? Porque pode ser usado num outro corpo de câmera, de outra geração, de outro tipo, de outro fabricante, tá? As lentes duram mais do que os corpos de câmera, tá? Do que os corpos de câmera. Então, e elas definem muito mais a fotografia que você vai fazer do que o corpo da câmera. Então, prioritário no pensamento de quem quer fazer um projeto em fotografia é em lentes. Aí tu começa a ser fotógrafo, aí tu compra uma câmera com uma lente, tá?
tu começa a se apaixonar por fotografia, que vai acontecer daqui a pouco, daqui a pouco você vai querer comprar outra lente, tá? Aí você compra outra lente. Se apaixonou mais ainda, ficou interessado por outro tipo de fotografia, aí você vai comprar uma outra lente. Aí quando você olha, você tem 2, 3 lentes, tá certo? 2, 3 lentes e uma câmera, tá? 2, 3 lentes e uma câmera. Aí o que vai acontecer? Né? Você vai querer atualizar teu equipamento. Tu vai vender tuas lentes e o corpo da tua câmera? Não. Você vai vender a câmera, o corpo da câmera. As lentes você vai usar no próximo equipamento que você comprar. Então você troca o corpo da câmera, mas não troca as lentes. Tá? Até porque tem lente que custa um preço de um carro. Tem lente, e não é assim a lente mais avançada do mundo, 40 mil reais, 30 mil reais. Então, as lentes teleobjetivas são nesse preço, né? Então, você não compra uma lente boa em torno de 2 mil reais. Você não compra por menos de 600, 700, 800, uma lente menor. Né? Então, você investe muita grana em lente e menos no corpo da câmera. Tá bom? Vamos falar de lente, então. Eu não sei, para mim aqui está todo o tempo oscilando a tela. E eu não sei como é que vocês estão vendo isso aí. Se está legal, se está ok a minha transmissão. Tá legal? Então, beleza. Então, vamos lá. Aqui para mim está pode. Fica oscilando aqui. Vai para lá, vai para cá. Lentes. Né? Vamos entender. Para que servem as lentes? Qual é a função das lentes? Para que servem as lentes? As lentes têm 2 objetivos, tá? 2 objetivos. O primeiro deles é focar os raios luminosos, tá? E direcioná-los até o sensor. Qual é a função da lente? A função primordial, primária da lente é organizar o fluxo luminoso. O fluxo luminoso está aqui na natureza, vindo luz aqui de tudo que é direção, e ela vai e se espalha em múltiplas direções. Né? No momento em que ela alcança a lente, tá? Tudo é pensado, os engenheiros, os físicos, os óticos, que trabalham nos projetos das lentes, né? Projetam as lentes de modo a organizar essa confusão do fluxo luminoso enlouquecido, tá? Enlouquecido no sentido de ser múltiplo, né? Porque a gente sabe que ele viaja em linha reta, mas pode ter angulações diferentes também. Né? Então, a função da lente é organizar o fluxo luminoso aqui dentro para que ele seja direcionado para o fundo da câmera, onde está o sensor. Então, qual é a função da lente? Primordial, organizar o fluxo luminoso, direcionando esse fluxo luminoso na direção do sensor, para que possa ser captado pelo sensor, tá certo? Então, eu preciso de uma lente para isso, tá? Mas não quer dizer que eu não possa fotografar sem lente. Posso, tá? Posso sim, posso fotografar perfeitamente sem lente, tá? Querem ver o resultado? Deixa eu ver aqui como é que ficou. Meio maluco. Ó. Porque tem muita luz, passou muita luz, tá certo? Mas a imagem está aqui, foi registrado, tá? Fotografando sem lente. Tem uma brincadeira, tem gente que brinca com fotografia fazendo assim, ó. Bota a lente só aqui na frente, encosta assim, ó, e fotografa. Fica uma loucura, experimente. Fica muito doido, fica uma parte da imagem legal, outra distorcida, né? Enfim, é possível fazer fotos sem lentes? Sim, é possível, mas não vai ficar legal, né? Elas existem, são caras exatamente porque elas cumprem uma função muito importante de administrar o fluxo luminoso, tá? É a primeira delas, tá certo? Ok? E como é que ela faz isso? Como é que uma lente funciona? Bom, uma lente funciona
Na verdade, quando a gente fala lente, né, eu estou mostrando aqui, essa é uma lente. Mas, na verdade, lente é como a gente chama um conjunto de lentes. Tá? Dentro dessa lente aqui, não tem só uma lente. Não tem só essa lente aqui da frente. Não tem só a lente de trás. Tem várias outras aqui dentro. Tá? Então, na verdade, toda lente é um conjunto de lentes. Alguns têm mais, outros têm menos, dependendo do tamanho da lente, da extensão da lente. Tá? Lentes maiores, como as teleobjetivas, têm mais lentes dentro dela. Lentes menores, como as grandes angulares, os olhos de peixe, que são mais curtinhas, como a gente vai ver, tá? Há menos elementos ópticos dentro, tá? Mas pode ter, assim, um monte, né? Tem lente que tem 9 agrupamentos de lentes. São 9 grupos de lentes, tá? Dentro de uma lente. Professor, isso vale também para celular? Sim, sim. A câmera de celular, dentro dela, tá? Ela tem, principalmente as mais modernas, né? Não é o caso dessa aqui, que é um celular bem antigo, né? Ela tem um conjuntozinho de lentes dentro dela. Né? São várias lentes empilhadas, né? Uma lente em cima da outra. E aí a gente vai ver, tem lente que é côncava, convexa, mais opaca, mais transparente. Isso aí é tudo projetado pelos engenheiros de ótica, tá? Fazem isso muito bem. Mas se a gente quer aprender sobre lentes, para a gente conhecer sobre lentes, é preciso que a gente conheça esses elementos aqui. Ó. Abertura, a gente já conhece. A gente já conhece. A qualidade, a gente sabe que dentro da lente tem o nosso diafragma. E o diafragma tem uma abertura. E ele controla a quantidade de luz, né? Mais ou menos luz, e isso tem um efeito sobre a profundidade de campo, que é a área nítida da imagem. Isso a gente já sabe. Um conceito que a gente vai aprender hoje é distância focal, tá? Distância focal. O que é distância focal? Distância focal é essa área, tá? Entre o primeiro elemento da lente, tá? E o último elemento da lente, tá? É medido em milímetros, tá certo? Então, a distância focal é essa área no interior da lente, tá? Essa distância, ela varia, tá certo? Tem distâncias menores e distâncias maiores, que a gente representa por números, normalmente números inteiros. Ó. Então, deixa eu dizer para vocês que essa lente aqui, tá? É uma lente Canon, tá? Uma lente Canon, porque o meu equipamento é Canon, vai ver com ela, tá? Ok? E ela é uma 1855, tá? Então, a distância focal dela varia de 18 a 55. Quando está um ângulo mais aberto, ela é 18. Quando está um ângulo mais fechado, ela é 55. Todo mundo conhece lente por um número, tá? Se eu perguntar qual é o seu tipo, que lente é essa? É uma 1855. Você tem outra lente, professor? Tenho não. Eu só tenho essa 1855. Mas existem milhões de lentes com distâncias focais variadas. Tem as 35, 24, 18, 80, 85, 100, 200, 300, 400, 600, 800, 1.200. Quer dizer, a distância focal pode variar. Eu vou mostrar exatamente o que é a distância focal. Mas para a gente entender, esse é o conceito, tá? A distância focal é essa área do conjunto óptico, tá? Então, quanto maior o número que a representa, tá? É medida em milímetros, tá certo? E aí, um outro conceito que a gente vai ver já vai justificar para vocês por que essa aqui tem duas distâncias focais. Eu disse que ela é 18 e 55, né? E varia entre 18 e 55, tá? Mas vamos lá. Então, distância focal é o tamanho da lente. Talvez seja uma forma da gente entender mais facilmente. O que é distância focal?
é o tamanho da lente. E como é representado em números, normalmente números inteiros. Tá? 55. Então, número inteiro. Né? Uma outra coisa muito importante quando a gente vai entender sobre lentes é montagem. O que é montagem? Montagem é um conceito lá do cinema, né? Mas na fotografia, o nome correto não é nem montagem, é mount, tá? Mount. Mount é essa área aqui onde está o meu dedo, ó. Tá? We mount, tá? Ok? Essa é a área onde a lente se encaixa, tá certo? Onde a lente se encaixa. Olha só, deixa eu chamar a atenção para vocês, ó. Tá vendo esses pontinhos dourados aqui? Esses pontinhos dourados são, tá, interfaces. Isso aqui é uma forma de conectar o corpo da câmera com a lente. Então, a lente adequada vai ter, ó, a interfacezinha aqui correspondente a ela. Tá vendo? Esses pontinhos dourados é a interface. Então, quando ela está corretamente encaixada, a comunicação entre o corpo da câmera e a lente acontece. Por onde? No in-mount. Tá? Esse in-mount tem um padrão, ele tem um tamanho. Tá certo? Ele tem um tamanho. Tá? Ele é projetado para um tipo de lente. Aliás, até o inverso. As lentes são projetadas para esse tipo de mount, tá? Ok? Ah, professor, o senhor estava dizendo há pouco tempo atrás que eu posso usar uma lente de um outro fabricante num corpo de câmera de outro fabricante, né? De fabricantes diferentes. Sim, é verdade. Aí você usará um adaptador. Um adaptador vai ser colocado, vai encaixar nesse mount. De um lado, ele é um mount para esse tipo de câmera, e do outro, ele é um mount para o outro tipo de lente que você está usando. Tá certo? Então, assim, para usar uma lente Nikon num mount, num corpo de câmera da Canon, eu tenho que ter um adaptador que de um lado é o mount da Canon e do outro é o mount da Nikon. Aí elas se encaixam. Por isso que a gente usa qualquer tipo de lente. Você achou uma lente Olympus, mas tua câmera é uma Canon, tá? Então tu vai comprar o adaptador que vai fazer Canon Olympus, tá? E aí tu vai poder usar a lente. Vai perder algumas funções? Vai. Por exemplo, essas funções todas que existem aqui, de foco automático, de movimento de zoom, tá? Feito, controlado pela câmera, o encaixe não vai ter essa interface, então você vai ter uma perdida, tá? Alguma função você vai ficar sem, mas a lente vai continuar lindona trabalhando lá, maravilhosa para você, tá certo? Então, esse é um in-mount e ele é muito importante para a gente entender a tipologia das câmeras, tá? Outro aspecto muito importante quando a gente trabalha com lente, quando a gente está pensando em lente, são os sensores. Por quê? Não é? Mas por que o sensor o que o sensor tem a ver? O sensor tem a ver com a lente no seguinte sentido, tá? Existem lentes para câmeras cropadas e existem lentes para câmeras full frame. A gente já viu isso muito aqui, falei demais nisso, não deve mais aguentar mais. Mas só para dizer que existem, por exemplo, se você tem uma câmera Canon e ela é full frame, você tem que ter uma lente que seja adequada para full frame, tá? Se você usar uma lente por um truque qualquer que você faça, usando um adaptador, se você usar uma lente para cropada numa câmera full frame, você não vai usar a área total do sensor. E é besta você ter um sensor grande para não usar. Então, é só no sentido de adequar o tipo de lente para o tipo de corpo de câmera, tá? Que é muito determinado pelo tamanho do sensor, tá? Então, é só nesse sentido que interfere na lente em si, o fato de cropada ou não, ou full frame não vai nos interessar, tá bom? Zoom. O que é zoom? Né? O que é zoom? Muita gente conhece zoom como esse movimento de câmera, né, que a lente faz, um movimento de lente, ó, de aproximação e distanciamento.
Então, esse distanciamento, essa aproximação e esse distanciamento, um ângulo mais aberto ou um ângulo mais fechado, tá? Pode ser obtido através da movimentação da lente. Então, o que a gente chama de zoom é uma onomatopeia para esse barulhinho que as lentes fazem quando se movimentam, tá? Quando elas se movimentam, elas variam a distância focal. Então, zoom é a denominação que a gente dá para um tipo de lente que tem variação na sua distância focal. Esta é uma lente zoom. Essa é uma lente 18-55. Então, ela funciona como 18. Ó, tá vendo o tamanho dela como 18? E agora eu movimento a lente e ela agora passa a ser 5,5. Veja que ela cresceu um pouquinho aqui, né? Ela fez uma movimentação. E as lentes, a organização do sistema óptico amplia isso. Então, ela passa a ser considerada uma lente 18-55. Então, ela é uma lente zoom, porque tem a distância focal variável. Para que serve isso? Para a gente ter mais versatilidade na hora de fotografar. Tá certo? Quando eu quero pegar um ângulo mais aberto, ela funciona. Se eu quero um pouquinho mais fechado, essa lente vai me atender. Tá certo? Então, quanto maior essa variação do zoom, mais flexibilidade, mais tipos de imagem você pode obter. Tá? Então, é uma característica. Ter lente zoom é legal porque é flexível. Então, de vez de tu ter duas lentes, tu só precisa ter uma. Tá certo? Então, aqui, em vez do Ismael ter uma lente 18 e uma lente 5,5, eu tenho uma lente zoom que varia de 18 para 5,5. Tá? Varia de 18 para 5,5. Tá? Podia ser uma 28-70, que é a lente dos meus sonhos, porque você não precisa ficar trocando. Você bota essa lente, ela dá conta de quase tudo, né? Eu queria ter uma 28-70, porque aí ela é 28 e, ao mesmo tempo, ela é 70. Antecipando aqui a classificação, ela é grande angular e pequena teleobjetiva. Então, eu tenho uma lente muito flexível, serve para fotografar paisagem, massa, serve para fazer retrato, show de bola. Né? Então, é muito legal ter uma lente zoom, porque em vez da gente ficar trocando de lente o tempo todo, a gente simplesmente usa a variação dentro da própria lente, tá? Movimentando e mudando a distância focal. Os celulares, como é que os celulares estão resolvendo isso? Né? Com 2, 3 lentes, pelo menos. Né? Então, quando tu quer fotografar uma coisa de um ângulo de visão mais aberto, aí ele diz, use a lente ultra grande angular, né? Ultra wide. Né? Aí tá lá, você usa a ultra wide. Ah, mas a coisa está mais distante um pouco. Aí tu usa a grande angular. Aí ela já dá um recorte, já fecha um pouco mais o ângulo de visão. Tá? E aí, se tua câmera, por exemplo, é uma mais recente, da Samsung, Xiaomi e Apple, né? Um iPhone, tu tem a opção de né? Teleobjetiva, que tu pega uma imagem que está lá distante. Né? Eu lembro que a Samsung lançou um top de linha aí que era 100 vezes. Cara, a imagem fica um horrível. Né? Mas até 30 fica perfeito. A Apple é menos, é em torno de 10, aumenta 10 vezes a teleobjetiva, tá? Então, 10 fica horrível, mas tu usar 5 fica espetacular. Então, a gente vai ver isso aí. Então, tem essa o que a gente chama de zoom, é a variação na distância focal. E tem as lentes prime, né? As lentes prime. As lentes prime são as lentes top de linha, tá? E elas são aqui comparadas, são colocadas logo após a zoom, porque diferente da zoom, uma lente prime, ela não varia a distância focal. Então, ela é uma câmera uma lente de um tipo só. Ela é 50, ou ela é 80, ou é 28, ou é 200, ou é 300. Ela não tem variação na distância focal.
E o que isso representa? Por que que alguém compraria uma lente assim? Porque elas são o estado da arte em ótica, mecânica, tá? E são muito mais luminosas, tá? Tem uma abertura incrivelmente maior do que as lentes zoom. Então, agora, esse luxo tem seu preço, até o nome diz, né? Prime. Prime é uma expressão assim excludente, né, para dizer que é uma coisa muito cara e que nem todo mundo pode comprar, né? E na verdade é assim, ela é Prime não por conta da ostentação. Ninguém que tem grana usa uma câmera fotográfica com lentes Prime, tá certo? Quem usa lente Prime é quem é profissional, tá? E normalmente nem fotógrafo profissional usa lente Prime. Ele usa boas zooms, as melhores zooms, tá? Então, quem é que usa essa tal de lente Prime, professor? Que é o estado da arte. Quem usa? A indústria do cinema. A indústria do cinema, a indústria do audiovisual, de multimídia avançada, vai captar imagens usando uma lente Prime. Mas vai usar assim, o cara vai comprar, o fotógrafo, o produtor multimídia vai ter 3, 4, 5, 6 lentes? Não. Ele aluga, tá? Ele aluga. Quando ele vai fazer um trabalho, ele aluga, tá certo? Então, toda vez que uma produtora de vídeo vai fazer um filme, tá? Vai fazer um filme, né? O cara não compra a câmera de cinema, ele aluga e aluga as lentes Prime, tá? Ok? Então, é isso aqui, porque é importante para a gente entender em termos de lentes também, tá? Para fotografia, porque tem alguns segmentos, alguns nichos de fotografia que tem muito, usa muito lente Prime. Estabilização, isso é uma coisa que virou uma necessidade hoje. Não dá para pensar de você ter um equipamento fotográfico, seja celular, seja mirrorless, seja DSLR, que não tenha um ou mais sistemas de estabilização de imagem. É inconcebível hoje você pagar uma grana muito grande numa lente e ela não tenha um sistema de estabilização. Não tem sentido você gastar uma grana comprando um corpo de uma câmera que não tem um sistema de estabilização do corpo da câmera, tá? Que vai funcionar com a lente também, tá? Então, quanto mais estabilização, melhor, né? As GoPro, as câmeras de ação, foram campeãs nisso, tá? Elas sempre trabalharam com estabilização e hoje estão assim mais avançadas em termos de estabilização são as lentes, as câmeras de ação. As GoPro mais recentes, não estou fazendo propaganda de ninguém, nem tenho, nem sou garoto propaganda, nem sou fanboy de nada, né? Mas o que os caras estão conseguindo em termos de estabilização de imagem hoje é fantástico, né? Eles estabilizam linha do horizonte, sabe? É fantástico, fantástico em termos de estabilização. Assim. Então, traz uma qualidade, a imagem não tremer, é fantástico, né? E lembra assim que essa coisa da estabilização da imagem, a gente está pensando em fotografia e dando alguns exemplos de vídeo, como se em foto não fosse importante também. É muito importante, até porque cada vez mais as câmeras digitais fotográficas, né, elas captam com baixa luminosidade. Elas são muito sensíveis a baixa luz. E você faz foto noturna hoje com uma qualidade impensável há alguns anos atrás. Mas não tem milagre. Para fazer foto em situações de baixa luminosidade, você vai ter que baixar a velocidade. Baixando a velocidade é um fator de risco enorme para você tremer e borrar a sua imagem, tá? Então, não adianta ter boa sensibilidade para a luz, fazer boa fotografia noturna, tá? Você fotografa basicamente no escuro, você consegue fazer uma foto, tá? Mas se você não tiver um sistema de estabilização te apoiando nisso, né, não vai ficar legal, tá? Então tem que ter um sistema de estabilização hoje é muito importante. E por último, não menos importante, e que é objeto de um tópico específico na nossa disciplina, foco automático ou foco manual. Vamos lá, abertura, eu não vou falar de abertura, porque a gente já falou muito, né? Principal característica de uma lente é a sua luminosidade. Quanto mais luminosa, melhor.
E o que é que precisa ter para a lente ser mais luminosa? Abertura maior, tá certo? Abertura maior. E a abertura maior, como é que a gente representa? Pelo número F menor. Então, tudo que for abaixo de 2, legal. Vai comprar teu celular, procura saber as características técnicas, as specs da lente, tá? E compra, tem muita oferta de celular por aí, né? De todo tipo. Assim, então, se tiver uma lente, se tiver um celular, tá? Que tem uma lente 1.8 e o outro que tem uma lente 2.4 de abertura máxima, não tenha nem medo, compre o de 1.8, tá? Porque vai ter mais luz, vai facilitar a tua fotografia, vai facilitar tu desfocar o fundo, tá certo? Fazer retratos muito legais. Então, quanto maior a abertura, melhor. Então, recomendo. Para o celular, olha qual é o equipamento que tem a abertura maior, tá certo? Eu conheço gente que compra celular mais antigo só porque a lente tem uma abertura maior. Por exemplo, existe um celular da Samsung chamado S9 Plus, tá? S9 Plus ou S9 também, tá? Cara, esse celular, ele tem uma variação na abertura, ele tem uma lente que chega a 1.5. É uma lente com uma abertura muito grande. Tá? Então, é ótimo para fazer foto com ele, ainda que seja um modelo mais antigo, entendeu? Mas vai te dar muito mais retorno em termos de fotografia do que um celular lançado recentemente. Então, fica com essa informação na cabeça. Quanto maior a abertura, mais luz vai entrar e melhor você vai poder controlar a profundidade de campo, a área nítida, não nítida na imagem. Então, sempre a abertura maior, tá? Sempre a abertura maior, ok? Aqui é o exemplozinho da distância focal, ó. Distância focal é essa área que vai aqui da lente até o sensor, tá? No corpo da lente, tá? Então, é a chamada distância focal, medida em milímetros, tá? Entre aqui a lente principal, eu falei que era a lente exterior, corrijo, é um pouquinho antes, é uma mais para dentro um pouco, é a lente principal, a primeira, mais importante lente, até o sensor. Isso se chama distância focal. Muito importante, a gente vai entender a relação direta entre essa distância focal e o tipo de imagem que eu obtenho. Vamos em frente? Então, agora a gente vai falar de distância focal, né? E vamos falar agora das famílias de lentes, dos tipos de lentes, tá? Os tipos de lentes. Vamos lá. Eu fiz aqui uma tabela, e é minha, não estou atribuindo a ninguém, é de minha autoria, que não se pretende a melhor, tá certo? Mas é só uma referência, para a gente entender em milímetros, tá? O que é os tipos diferentes de lentes, tá? E a gente vai já conhecer como isso modifica a nossa imagem, tá? Então, vamos lá. Eu estou falando, né, e ninguém precisa memorizar isso aqui, porque isso aqui vem naturalmente com contato com o que a gente vai ter agora, daqui por diante. Existem diferentes tipos de lentes, tá? Existe um agrupamento de lentes, um tipo de lente chamado de fish eye, ou olho de peixe, tá? Professor, por que é chamado de olho de peixe? Porque a camada externa, a última lente da lente, aqui, ó, se você observar, ela é um pouco curvada, assim, ó. Essa não é uma lente fisheye, né? Mas você vê que a lente aqui, a primeira lente, a lente frontal, ela tem uma pequena curvatura, tá? Mas permanece circular, não é fisheye. A olho de peixe, ela tem essa convecção muito acentuada. Então, ela cria uma área, como se fosse assim, projetada aqui, um semicírculo, como se fosse um olho de peixe, tá? Você já viu o olho de peixe? Ele assim, ele é meio para fora, assim, meio estufado, tá? É o olho de peixe, fisheye, tá? É um tipo de lente, ok? Ela também é chamada de ultra grande angular, tá certo? A gente vai já conhecer. Abaixo de 24, você pode compreender que você tem uma fish eye,
tá? Entre 24 e 35, você tem... Aí pode variar, alguém vai dizer que é 18, não tem problema. Mas até 35, tá? Milímetros, a gente tem as grandes angulares, tá? As faciais, elas são grande angulares também, são. Mas elas são tão intensamente ultraangulares que elas recebem uma classificação própria de ultra grande angular, ou melhor, mais fácil de compreender, olho de peixe, tá? De 35 a 70, 80, por aí, você tem a chamada lente normal ou lente de kit, tá? Normal. Não é que as outras sejam anormais, é porque é a lente que normalmente acompanha a câmera. A minha lente, quando eu comprei essa câmera, tá? O kit da câmera era... Cadê meu pontinho aqui? Pronto, tá aqui. Quando eu comprei essa câmera, ela veio assim. O corpo da câmera, Canon 80D, e lente, e uma lente. Essa lente que veio com ela é a chamada lente normal, tá? Chamada de lente normal. Ou lente de kit. Por quê? Porque é a lente que acompanha o kit. Quando você compra uma câmera, olha aí, quando você compra uma câmera, normalmente a que vem é uma lente normal, que está aí mais ou menos entre 35 e 70. A minha tem 18,55. Então é uma variação um pouco maior, mas está aí dentro desse leque de lente normal. Né? E essas lentes normais a gente já vai ver porque elas são chamadas assim também. Mas posso adiantar, as lentes normais são as mais próximas do ângulo de visão do olho humano. Né? Qual é a nossa lente que a gente nasce? Né? Essa é uma briga que a ciência até hoje não respondeu com exatidão, mas acha-se que é em torno de 70, tá? De 60, 50, 60 ou 70 milímetros, a nossa lente, tá? A nossa lente do nosso olho. Então, esse é o nosso ângulo de visão humano, que é muito amplo, tá? Que é muito amplo, né? É mais parecido com as lentes normais, tá bom? Aliás, é o inverso. É as lentes que mais parecem com o ângulo de visão humano, mais aproximada. Aproximada, não é igual, tá? Não é igual. Até porque varia de pessoa para pessoa também, de acordo com a constituição do seu sistema visual, tá? Acima de 70, a gente começa a ter as chamadas lentes teleobjetivas, tá? As teleobjetivas. E acima de 120, 130, 140, 150 por aí, você começa a chamar de super teleobjetiva, tá? Super teleobjetiva. Vou mostrar para vocês, eu falei que era um universo, né? Lentes é um universo, sim, tá? Deixa eu ver se vocês ainda estão aí, tá tudo bem? Ninguém veio pergunta? Ok, vamos em frente. Aqui, eu vou mostrar para vocês, estou mostrando aqui agora, uma família de lentes, essa é a linha de lentes da Canon do ano de 1996. Aí eu disse, lente é um universo, são milhões de tipos. E eu estou provando aqui agora com essa imagem. Só a Canon, que é um dos fabricantes de lentes, tá? Um dos fabricantes, não é o maior, nem o mais importante, é um dos, tá? Um dos fabricantes de lente, apenas em um ano, lançou esses diferentes tipos aqui de lentes, tá? Aí agora eu vou dar uma ampliada aqui, vou pedir para vocês observarem isso aqui, ó. Vou tentar dar um zoom aqui para ficar mais fácil a visualização de vocês. E aqui na área de trabalho eu vou dar um layout de página, alterar, tá em destaque, beleza. Então vamos lá, ó. Apenas uma linha, um line-up da Canon de 1996. Todo ano ela lança até mais câmeras do que, mais lentes do que aqui. Então, ó, uma coisa que chama muita atenção da gente é que tem lente de tudo que é largura, né? Assim, a gente olhando assim de perfil, tem lentes maiores, né? Aí eu já imagino que eu já sei
que a distância focal dela é maior, né? Por exemplo, essa aqui, onde está o meu mouse, em relação a essa aqui, né? Eu já consigo imaginar, ó, que essa lente aqui tem uma distância focal maior do que essa aqui. Sim, é verdade, tá? Então, já começo a ver os diferentes tipos de lentes, né? Olha como essa é curtinha aqui, ó. Olha como essa tem ela é estreitinha, né? Algumas lentes são tão estreitas que elas são chamadas de pancake, ou de panqueca, né? Porque são como fossem amassadinhas, são bem estreitinhas, elas têm uma distância focal pequena, tá? Como essa aqui, ó. Essa aqui é uma 35 milímetros, ela é só 35. É uma lente Prime 35, tá? Ela não é zoom, é uma lente com distância focal única, ela não é zoom, tá? É 35. Agora, essa aqui que eu estava mostrando de exemplo, aliás, essa aqui que eu estava mostrando de exemplo, ela é uma 75-300. Lembrando aqui, ela vai de pequena tele a super tele, tá? A variação dela é desse tipo. Vamos ver outros tipos de variação. Ó, essa lente aqui é uma lente zoom, tá? Por quê? Porque ela tem uma variação na distância focal. Ela é 28-70. Aí, lembrando da minha classificação, 28-70, ela é grande angular, tá? Ela é grande angular e pequena tele. Pô, serve para milhões de coisas. Era a lente que eu queria comprar. Era a lente que eu queria ter, era essa aqui. Por quê? Porque dificilmente vai ter uma situação que essa lente não vai me atender. Se eu for fazer um retrato, vai me atender. Se eu for fazer paisagem, vai me atender. Entendeu? Então, dificilmente eu vou precisar tirar essa lente e colocar outra. Né? Essa zoom aí 28-70 já me resolve o galho, já me quebra o galho, né? Aí tem as lentes maiores, aqui uma de 50, 28, né? E veja, ó, uma fisheye aqui, sem chance, telefone. Aqui uma fisheye, e ela tá dizendo até no nome aqui, é uma 15 milímetros, ó. Uma 15 milímetros, uma fisheye. Ela é gordinha, assim, porque para ter aquele olhão de peixe dela, né? Aí eu tenho aí agora aqui, ó, olha que coisa interessante. As lentes, elas variam não só de distância focal, se é zoom ou se é fixa, mas ela também varia na abertura, tá? É outra característica da lente. Então eu tenho aqui, ó, só nesse cantinho aqui, eu quero mostrar para vocês, eu tenho três lentes 50 milímetros, essas três aqui, ó. Três lentes maravilhosas. A lente 50 milímetros é uma lente normal e ela é maravilhosa para retrato. É a lente que todo fotógrafo quer ter. Eu quero ter? Quero. Mas eu preciso desesperadamente de uma? Não, porque a minha não é 18-55, então ela é 50 também, tá certo? Ela cumpre essa função entre o 18 e o 55. Então ela é 50 também. Mas eu queria ter uma 50 com abertura bem legal, porque essa minha aqui é 18,55 e a abertura máxima dela é 3,4. Horrível. Para desfocar o fundo, eu tenho que me afastar. Tá certo? Eu tenho que me afastar, senão não consigo desfocar. Então, o fundo, né? Então, aqui, ó, uma 50 milímetros 1,4, show de bola. Oh, maravilha. Uma 50 milímetros 1,0, de cair o queixo. Eu nunca vi isso aqui para a venda aqui no Brasil, anúncio de OLX. Mas imagino que isso deve custar assim, uns 10 pau, uns 10 mil reais, uma lente dessa. A 1.4 custa 1.000 e pouco. A 50, 1.8, dá para comprar aí por uns 1.000, né? E a 2.5, que eu estou vendo aqui do lado, com 500 reais a gente compra, não é? Então, a mesmo tamanho, a mesma distância focal, mas uma abertura diferente. Qual é a melhor? Sempre, qual é a melhor? A mais luminosa, a 1.0 aqui dentro dessas três, né? Maravilha. Aí, agora vamos olhar aqui as lentes
grandes, né? Elas são chamadas de teleobjetivas. São essas lentes aqui em branco. Elas são lentes brancas, né? Normalmente, lente teleobjetiva, ela é branca, tá? Por quê? Porque se ela não for pintada de branco, tá? E um branco bem claro, né? Ela é facilmente confundida com uma arma, tá? E quem trabalha com fotojornalismo e com esporte tem nas lentes teleobjetivas o seu principal instrumento de trabalho. Você não é fotógrafo de esporte se você não tiver uma lente teleobjetiva. E o que é teleobjetiva? Tele é do grego tele, quer dizer distante. É uma lente para captar imagens distantes, né? E por que ela tem uma distância focal tão grande? Por que elas são tão grandes? Eu estou vendo aqui, essa aqui é 1.200, né? 1.200 milímetros é 1,20 m, né? 1,20 m de distância focal, tá? Essa aqui, logo acima dela, é uma 400, né? E ela é 2,8, aliás, ela é uma outra 400 com outra abertura aqui do lado. Então, são as chamadas lentes teleobjetivas. A gente já vai ver a característica dela, mas ela é feita para captar imagens de coisas que são distantes. E, gente, dentro dessa lente enorme aqui, dessas lentes grandes aqui, existem dezenas de conjuntos de lentes. Então, uma lente dessa é muito cara, porque ela tem, assim, quilos de lentes dentro dela, sistemas ópticos extremamente estudados, refinados, sofisticados, feitos por uma indústria de vidro high-tech. Então, é um negócio muito sofisticado para você conseguir fotografar o que está distante. Por que ela é pintada de branco, como eu havia dito? Para ela não ser confundida com uma arma. Porque imagina, tu tá numa situação, tu tá num lugar seguro, em qualquer cidade do Brasil. Tu tá na rua, fotografando uma situação de conflito, não é? Ou mesmo só andando com ela na rua, não é? Tu tá andando, por exemplo, numa favela do Rio de Janeiro, tá? Com uma lente dessa enorme, preta, ela vai ser percebida à distância como uma arma, né? Parece uma arma. Então, muitos fotógrafos, não é brincadeira, já morreram porque foram assassinados porque estavam com lentes teleobjetivas e elas foram entendidas como armas por soldados, por militares, por policiais. Então, criou meio um padrão universal de que lente grande, para não ser confundida com a arma, ela é pintada de branco, ela é branca, né? Aí o cara que vai fotografar a natureza, ele joga uma camuflagem por cima, tá? Mas deixa bem claro para não correr o risco de ser confundido com arma. Tá legal? Então a gente já viu aqui como são múltiplas as lentes, né? E agora eu vou mostrar para vocês como tem diversos fabricantes. Oi, alguém falou? Estava se mudando, ele estava esperando o Uber e deixou o tripé aberto, tripé de câmera. É outra coisa que parece com a arma, é melhor... É perigo. Você lembra de uns caras, um pai e um filho foram... atiraram neles e o rapaz morreu ali na Barão de Stuttgart. Ele estava de moto, né? Isso, né? Tripé lembra uma arma, né? Tem uma cena vocês já viram na campanha eleitoral, o Bolsonaro pega um tripé de um fotógrafo e fica fazendo assim, simulando como se fosse uma arma, porque bicho parece, tá? Então não recomendo a ninguém fazer isso, tá? Cuidado, né? Isso é uma imagem, rodou o mundo aí dessa do Bolsonaro, que ele, então eu vou pegar os petralhas e vou fazer assim, com um tripé na mão, lembra assim um fuzil, aí você vê como pode ser confundido, né? Não estou querendo entrar no assunto Bolsonaro aí, foi só de ilustração, tá bom?
Então, aqui, ó, as lentes. Olha aqui a olho de peixe, ó. Olha a olho de peixe como ela tem aqui. Como tem as lentes, normalmente são convexas, né? Mas não tanto. As olhos de peixe, né, são chamadas assim exatamente porque tem essa superfície na lente muito abaulada, né? Quase um semicírculo assim, ó. Quase uns 180 graus. Então, aqui são os diferentes fabricantes, ó. Hoje você tem uma enorme gama de fabricantes de equipamento. Zeiss, Canon, Olympus, Nikon, Pentax, Leica, Sony, Sigma, Taron, Vantage, Samsung, Xing, né? Yogno. Hoje os chineses estão fabricando lentes adoidado, né? Muito fabricante de lente, né? Inclusive de lente de plástico, né? As lentes da Lomo, das câmeras Lomo que a gente viu aqui, elas são de plástico. Elas não são de vidro, tá? Para quê? Para ser mais barata e para dar uma deformação na imagem e ficar muito diferente, tá? Então, assim, a gente começa agora a conhecer uma lente, ó. Eu vejo aqui que é uma lente zoom, tá? Tá aqui, essa informação toda tá toda lente, a frente da lente, ela tem esse conjunto de informações, não é só Canon não, tá? Qualquer fabricante vai colocar isso. Então, você tem as aberturas, você tem a distância focal, o tipo de lente, tá? E um númerozinho que indica o tamanho da tampinha que você vai comprar ou do filtro que você vai usar no seu equipamento, tá? Então, aqui, ó, aqui é uma anatomia vou dar uma pressada aqui, viu, gente? Anatomia de uma lente, ó. Ela tem, na verdade, é um conjunto de agrupamentos de lentes, tá? Ok? Os elementos frontais, os elementos secundário, terciário, quaternário, tá? Toda lente tem um conjunto de informação, tá? As informações que estão numa lente, ó. A primeira, a distância focal. Essa aqui já está me indicando, é uma 18,55. E essa aqui, ó, 50. Então, aqui eu já sei, ó, uma lente normal, 50 milímetros. E ele dá aqui a abertura também, ó, como é mais importante, ele dá a abertura maior, 1,8, né? Porque aí tu olha, como é que tu olha essa lente? Tu já sabe classificar essa lente. Essa é uma lente 50 1,8. Então não vai dizer, é uma lente normal, com abertura máxima de 1,8. Ela é uma 50 1,8. Arrasou, 50,8. E essa aqui é uma 18,55. Cadê a abertura máxima dela? Tá aqui, ó, 3,5. É a minha. É a minha lente, tá certo? É a minha lente. Aí no corpo, na lente, a gente vai ter o anel de zoom, o anel de foco, tá certo? E nessa variação de lente, tem lente que tem motor, tá? Então ela faz o movimento do foco automático, sem precisar você tocar, um motorzinho, ela faz essa movimentação, tá certo? A estabilização ótica pode ser feita com a ajuda também de outro motor, que vai compensando a variação, tá? Mas você tem sempre esses elementos aqui, ó, anel de foco, o anel de zoom, se a lente for zoom, se a lente não for zoom, ela não vai ter esse anel, porque ela não vai fazer essa movimentação. E o do diafragma, tá? E o anel do diafragma. Algumas lentes têm o anel do diafragma aqui na lente. E outros vai ter o controle do diafragma, tá? Aqui no corpo da câmera, tá? Por onde? Por esses botõezinhos aqui, ó. Tá? Pelo chamado... tem um nomezinho desse negócio aqui. É um disquinho, tá? Você controla a abertura por aqui. Mas tem câmera que controla a abertura diretamente na lente. Aí você movimenta, tá? O anel do diafragma, ele abre e fecha conforme você deseja, tá? Mas essa abertura é feita pela câmera, controlada pela câmera, quando o diafragma é movimentado por um motorzinho, como é o caso da minha lente aqui. Ela não tem um anel de diafragma na lente, tá? Por quê? Porque quem faz a movimentação do diafragma é um motorzinho e o controle é aqui no corpo da câmera, tá? Então tá aqui ó, que o controle é feito pelo corpo da câmera, a abertura do diafragma, e nessa lente 50 aqui, a abertura é controlada na própria lente, tá? Vamos em frente, ó. Mais uma anatomia de uma lente, como é que é o interior dela,
que a gente precisa ter cuidado, porque é um conjunto de lentes aqui dentro, uma vez que quebrou, não tem de volta, pode até ter defeito de pegar fungo, ainda tem a esperança de você limpar. Vamos ver aqui, olha, que está bem legal essa imagem. Então, aqui a lente, ó, tem o e-mount dela, tá? Uma interfacezinha para comunicação eletrônica, ó. Ela tem um estabilizador de imagem na lente, na própria lente. Ela tem um controle de foco manual ou automático, tá? E aqui, ó, o anel do zoom, tá? Porque essa é uma 2470, a lente dos meus sonhos. Tá aqui o anelzinho do zoom, aqui o anel do foco. E o diafragma, onde é controlado? Onde é que é feita a abertura do diafragma? No corpo da câmera, tá? Por isso que tem esses comandozinhos eletrônicos aqui. Tá legal? Vamos em frente. Tá aqui o e-mount detalhado, ó. Ó, o e-mount, tá? Aqui, a gente vê aqui, ó. Esse aqui é um e-mount que ele tem uma conexãozinha para o motor, tá? Do autofocus, tá? O motor do autofocus desse equipamento está no corpo da câmera, tá? Não está no interior da lente, tá? Mas pode ter também o controle do autofocus motorizado dentro da lente, tá? Então a gente tem aí, ó, as diversas interfacezinhas aqui para juntar com o e-mount, tá? Os adaptadores que eu falei, ó, esse adaptadorzinho aqui faz com que você possa usar uma lente Nikon, numa câmera Nexone. Muita gente tem essas câmeras Nexone. Então, você saiba que você pode usar nela. São mirrorless muito legais, não é? Que hoje estão com preço muito bom. A gente encontra aí fácil no Mercado Livre, na OLX. E ela tem a possibilidade de você usar uma lente Nikon. Tu tem uma lente Nikon antiga e comprou uma câmera Nex, tá? Usa esse adaptador. E aí vai. Não quero esticar muito. Uma coisa que é muito importante, agora sim, nós vamos... quero que vocês prestem atenção nisso aqui, agora. Ó, isso aqui é importante, tá? A gente tem falado até agora de distância focal, tá? Distância focal é medida em milímetros, ó. Eu tenho vários exemplos aqui de distâncias focais, tá? 28 milímetros, 50 milímetros, 105, 135, 300 e 500, tá? Então, uma coisa que a gente precisa aprender é o seguinte, ó. A distância focal me diz dessa área no interior da lente, tá certo? Então, quanto maior esse número de distância focal, quanto maior ele é, maior é o número que o representa, tá? 28 é um determinado tamanho. Então, se eu digo que agora eu tenho uma 105, eu já entendo que já estou com uma lente muito maior. Lente maior, tá certo? 300, aí você já vai entender que é uma lente mais comprida mesmo, né? Se eu falar uma 500, é uma lente enorme. É uma lente de 50 centímetros, né? A gente fala em milímetros, mas podia pensar em centímetros. É uma lente de 50 centímetros de distância focal. O que é que a de 500, né, se difere da de 28? Bom, pode ser uma série de coisas, mas a distância focal, né, 28 e a distância focal 500 tem uma grande variação no ângulo de visão. A cada distância focal, tá? A cada distância focal corresponde um ângulo de visão, que é o que vai estar dentro do quadro, o que a gente vai ver na imagem, né? O ângulo de visão, tá? Quanto maior a distância focal, menor o ângulo de visão. Menor o ângulo de visão. Quanto menor a distância focal, maior o ângulo de visão. Vamos ver? O ângulo de visão de uma lente, aqui está ilustrando, né? O ângulo de visão de uma lente 28 é 75 graus. Né? 75 graus. É um ângulo de visão muito grande.
tá? É um grande ângulo de visão. Isso me diz que é um grande ângulo de visão, né? É característico das lentes grande angulares, tá? Agora, vamos passar para a lente de 50 milímetros. A lente 50, ela tem um ângulo de visão de 45 graus. O ângulo de visão de 45 graus. Veja que 50 em relação a 28 já houve eu aumentei a distância focal, mas o ângulo de visão diminuiu. Vamos agora para 105, o ângulo de visão já é 23 graus. A 135, o ângulo de visão já vai para 16 graus. Para 300 milímetros, o ângulo de visão é 8 graus. E uma 500 é 5 graus. O que quer dizer o seguinte, a teleobjetiva tem uma distância focal grande, mas o ângulo de visão dela é estreito. Tá? É uma consequência. Para ver o que está mais distante, não é? Eu tenho que usar mais lentes que vão ampliar essa imagem, mas o resultado de usar uma distância focal maior é que o ângulo de visão vai se tornar menor. Tá certo? Vai se tornar menor. Vamos imaginar agora como é que seria o ângulo de visão de uma fisheye. Em vez de 28, ela teria 18, tá? O ângulo de visão dela ia ser 85, 90 graus, né? É um ângulo de visão muito acentuado. Aí agora estamos lembrando que a fisheye, ela tem um ângulo de visão muito grande, é quase 180 graus. Algumas lentes ultra grande angulares são tão grandes, são tão fisheyes, que elas se tornam 360 graus. Vocês já viram aquelas imagens circulares que um tempo foi super modinha, todo mundo queria fazer foto 360 graus, tinha um monte de câmera para vender 360 graus, que eram as imagens circulares, não é? É exatamente porque 360 graus corresponde a um ângulo de visão de 360 graus, é uma lente que faz uma imagem circular. Um olho de peixe vai fazer uma imagem de 180 graus aproximadamente, tá? Ela vai fazer um ângulo de visão muito grande. Então, essa é a grande diferença das lentes, tá? E as suas diferentes tipologias, né? As fisheyes, as grandes angulares, as normais, as teles e as super teles. Mas até agora está muito abstrato. Vamos ver isso exemplificando, tá? Então, vamos lá. Ó, atenção para essa imagenzinha que é um pouquinho mais bonitinha do que a anterior. Ó, quero mostrar aqui, estou representando, tá? Estou mostrando para vocês os ângulos de visão de diferentes lentes. Onde uma 12 milímetros, como é largo, enorme, né? Agora eu passei para 18, já diminuiu um pouco o ângulo de visão, né? Aumentou a distância focal, a lente está ficando maior, mas o ângulo de visão está ficando menor. 28, 50, 100, 200, 600. Eita, Ismael, mas como é isso? Quer dizer que uma lente de 600 milímetros, uma teleobjetiva, né? Tem uma distância focal de 600 milímetros, né? Ela tem um ângulo de visão estreito. Me mostra isso melhor. Tá legal, vou exemplificar. A mesma paisagem vista de diferentes, tá? Lentes, vista com diferentes lentes. Paisagem do campo com 18 milímetros. Paisagem do campo com 18 milímetros. Professor, me diga aí por que o ângulo de visão é grande aí. Cara, ó, enquadra aqui as montanhas, essa árvore, esse negócio aqui de madeira, as casas ao fundo, o céu. O ângulo de visão é muito grande aqui. Essa é uma lente 18 milímetros, é uma lente grande angular, tá? Quase um olho de peixe, né? Mas é uma lente grande angular, né? Muito grande angular mesmo. Ela tem um ângulo de visão muito acentuado, ok? Troca agora a lente por uma 24 milímetros. Vamos agora para uma lente 24 milímetros. Agora,
eu tenho um ângulo de visão ainda grande? Sim, é um ângulo de visão ainda grande, tá? 24 milímetros ainda é uma grande angular. Ângulo de visão grande, montanha, céu, árvore, não é? Esse negocinho de madeira, a cerca, né? Ângulo de visão bem acentuado, ok? Então, agora vamos para 24, tá? Ainda grande angular, sim, ainda grande angular. Agora, 35, tá? Já está quase uma lente normal. Pode até dizer que é uma lente normal agora, tá? Ela não é uma grande angular, né? Ela tem um bom ângulo de visão, tem sim, né? Tem um bom ângulo de visão, tá? Ela é uma pequena grande angular. Desculpe a contradição aí do pequeno grande, né? Mas vejam só, ainda é um ângulo de visão bem aberto, que permite contemplar, por exemplo, a paisagem, tá? Céu, montanhas, casas ao fundo, não é? E a árvore que estava aqui do lado. Observem que já mudou algumas coisas, né? À medida em que eu vou diminuindo o ângulo de visão, o que estava mais longe está se aproximando. Nem tudo que estava mais próximo agora está dentro do quadro. O ângulo de visão fechou, né? Foi diminuir o ângulo. Quando diminui o ângulo, o que acontece? O que está mais longe vai ficando mais próximo. Antes as casinhas eram só pontinhos, agora com 35 você já consegue visualizar legal, né? Já consegue ver as casinhas aqui. O ângulo de visão está acentuado, está se acentuando, está se estreitando. O que está mais distante está se aproximando. O que estava mais próximo está saindo do quadro. Porque o que está acontecendo? O ângulo de visão está se fechando, né? Isso é a mesma paisagem vista com diferentes lentes, tá? É o que a gente faz com o celular. O celular tem 3 lentes. Quando tu está usando a lente ultra-wide, o ângulo de visão é bem maior, tá? Cabe mais gente na selfie, né? Quando você está usando a grande angular, né? O wide, simplesmente os caras de celular estão vendendo assim o wide, você vê que o ângulo de visão é grande, cabe muita coisa dentro, né? E quando você está usando a tele, você vai ver que aproxima que está distante, estreita o ângulo de visão. É isso aqui que as lentes fazem, gente, tá? Não me diga que a minha lente não muda a minha fotografia. Muda muito, tá? Muda muito, tá certo? Porque à medida em que eu tenho uma variação no ângulo de visão, modifica o que está dentro da imagem, né? Privilegia o que está distante, ou o que está perto, né? Vamos lá ver, até quando chegar isso num nível de muito maior, a gente vai ver que, inclusive, acontecem aberrações fotográficas por conta de uso de lentes, né, de determinadas lentes. Uma 55 milímetros, ó, a minha lente normal, como é que ficaria aqui, ó? Eu teria um ângulo de visão legal, mas muito menor do que as lentes com distância focal menor. 85, ó, agora nem a árvore inteira está aqui, ó, tá? É uma parte da árvore, o céu ficou menor, as casas ficaram maior. Parece que é o que está acontecendo, a lente, quando aumenta a distância focal e passa de grande angular, de fisheye, grande angular, normal, e começa a entrar em tele, se transformar em teleobjetiva, né? As características de tele começam a aparecer. O que está mais distante antes está mais próximo, mas o ângulo de visão diminuiu, tá? Vamos em frente, então. 85, 105. Agora não tem mais árvore de um lado, não tem mais céu. Eu só estou enquadrando agora 2 casas que antes eram 2 pontinhos quase imperceptíveis quando eu estava usando uma grande angular. Então, isso muda a nossa foto por completo, né? Muda por completo, né? Então, vocês já estão começando a perceber que existe uma lente para cada situação que eu desejo fotografar. Sim, é verdade, tá? Dependendo da minha fotografia, eu vou precisar de um tipo de lente, né? Se eu só tiver uma teleobjetiva, eu posso fotografar casamento? Vou fazer 2, 3 fotos legais. O resto eu não vou conseguir fazer, tá? Se eu tiver olho de peixe, vou conseguir fotografar um casamento?
Cara, você vai conseguir fazer 2 ou 3 imagens legais possíveis com um olho de peixe no casamento. Mas para fazer casamento, você vai precisar ir entre 50, tá? Entre 50 e 80, tá? Entre 50, 80, 100, não mais do que isso. Uma 28-70 vai te resolver todas as situações do casamento. Vai pegar a noiva entrando, descendo do carro. Todas as situações são mais distantes, tu tem uma pequena tele. O que é mais próximo, tu tem uma grande angular. Na mesma lente. Não é legal? Então vamos lá. Vamos agora dar um pulo aqui para a gente ir logo para as lentes tele. Ó. Olha aqui a tele. O que é que acontece na teleobjetiva? 135. Vamos logo aqui para 200. Tá? Vamos aqui para 200. Na 200 é uma boa tele, hein? É uma telezona. Não vou chamar de telezona. Vou chamar de uma tele, uma boa tele, tá? Super tele, a 300 a super tele, tá? Olha a característica da imagem captada com uma lente teleobjetiva, tá? Ângulo de visão muito estreito, mas vai ampliar, vai aproximar aquilo que está muito distante, tá? Muito distante. Então, cara, já vi, ó, esse é o tipo de lente que é legal para fotografar natureza selvagem, tá? Natureza selvagem. Para fotografar paisagem, também vai ser legal, mas nem toda paisagem vai ficar legal numa teleobjetiva, tá? E observe, o ângulo de visão da teleobjetiva é muito estreito, mas o que é que ele tem de bom? Qual é o grande ganho? É pegar o que está distante. Então, tu fotografa um urso lá no Canadá sem correr o risco do urso te pegar, tá certo? Ok? Tu fotografa a onça no zoológico, pega o olho dela, mas ela não te pega, tá? Porque ela está longe de você, tá certo? Então, a teleobjetiva é isso. O cara no esporte, a fotografia de esporte, que é toda com teleobjetiva, né? O cara tá de um lado do gramado, do campo, perdão, e ele pega um jogador fazendo uma jogada bonita, chutando a gol do outro lado do campo, tá? Ele consegue pegar, tá legal? Então, essa é a função da teleobjetiva, tá? Então, assim, é importante saber isso, que toda vez que a gente vai fotografar, a nossa fotografia muda em função da lente que a gente está usando. Porque as teleobjetivas vão me mostrar um ângulo de visão muito estreito, as grandes angulares e as fisheyes, sobretudo, vão me dar um ângulo de visão extremamente aberto, tá? E isso traz resultado sobre a nossa imagem, que pode ser legal, pode não ser, tá bom? Vamos ver aqui, por exemplo, para trazer um exemplo mais próximo da gente, que é uma coisa que qualquer um de nós poderia fazer, tá certo? Que é isso aqui. Fotografar retrato, fazer retrato com diferentes lentes. Se tu tem uma câmera, tu precisa ter uma tu precisa ter uma câmera DSLR com 2, 3 lentes? Não, se tu tem um celular mais moderninho, se tu comprou o iPhone 13, comprou o S21 Ultra na Black Friday, eles têm 3, 4 lentes, tá? Então, tu pode fazer esse mesmo tipo de experimento aqui, usar lentes diferentes para o objetivo de fazer retrato. Então, tu experimenta as lentes que tu tem no teu celular, tem 2. Uma vai ficar melhor para você fazer um retrato, tá certo? Para fazer um simples retrato, tá? Então, experimenta qual é a lente mais adequada para a fotografia que você vai fazer, tá? Porque no celular já te dá essas possibilidades, hoje, né? Nos celulares mais recentes, né? Precisa ser um celular de 5, 6 anos atrás para não ter pelo menos 2 lentes, tá? Para que você possa escolher qual é a mais adequada para a tua fotografia. Então, cara, não reclama de não ter uma DSLR. Não se queixa de ter uma mirrorless. Tu tem um celular, usa o que tu tem. Faz uso das lentes que o teu celular te oferece. Esse celular que eu estou captando a imagem aqui, ele tem 3 lentes. Tá? Tem 3 lentes. Cara, eu
mudo essas lentes, eu escolho essas lentes, tá? Eu não deixo que a câmera faça isso por mim, eu escolho. Por quê? Porque eu escolho a mais adequada para cada situação. E agora eu vou saber, em retrato, por exemplo, o que uma lente muda em relação à outra, fazendo um tipo de fotografia chamado retrato. Ó, vamos pegar aqui o mesmo retrato feito com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de lentes, tá? Teu celular não vai te dar tantas escolhas assim, mas vai te dar algumas bem parecidas com essas aqui, viu? 2 ou 3 parecidas com essa aqui. Você vai fotografar uma pessoa, tua namorada, tua amiga, se preparando para ir para a festa. Pá. Aí ela se maquiou, arrumou, super produzida, ou é a noiva no casamento. Né? Aí tu vai fazer um retrato dela. Dependendo da lente que tu faz, modifica o retrato dela. Muda o retrato dela. Quer ver um exemplo? Né? As mulheres vão reclamar facilmente de que em algumas lentes o braço dela vai parecer mais cheio, tá? Vai parecer mais cheio. Né? Em outros, ela vai estar com o braço como se estivesse mais magro, né? E tem gente que se incomoda com esses detalhes, né? Que é apenas uma possível deformação da imagem, uma aberração em função da lente que está utilizando, tá? Por exemplo, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem uma grande angular, 24 milímetros, e a gente tem uma teleobjetiva 200. Vamos ver aqui, olha, vamos nos extremos para ficar mais evidenciado, tá? Vou mostrar os extremos, tá bom? Vou mostrar os extremos. Uma lente teleobjetiva serve para fazer retrato? Serve, gente. Fica legal fazer retrato também com teleobjetiva. É muito legal, tá? É muito legal fazer retrato com teleobjetiva. Agora, saiba das características da teleobjetiva sobre o seu retrato. A teleobjetiva jamais vai ser a lente única do cara que gosta de fazer retratos. Ela é uma variação, ela é um experimento, né? Porque não é a mais indicada para fazer retrato. Por quê? Porque ela achata a imagem. Ela traz, como ela amplia, como ela é uma lente de ampliação, primeiro, ela não tem um ângulo de visão muito grande. Então, primeiro, o efeito dela é reduzir o ângulo de visão. O segundo resultado dessa distância focal maior é que o que tiver de imagem vai ser ampliado. Ela é uma lente que amplia, tá, a tua leitura, como a lente do teu óculos, né? Em alguns casos também amplia a imagem. Tu vê maior. Né? Então, na lente, tu vê maior o que tu está fotografando, porque a lente teleobjetiva ela amplia. O termo correto em física, em ótica, é magnificação. Eu me enrolo muito com esse nome, tenho dificuldade de dizer. É a magnificência, é uma ampliação. Tá? Então, o que é que acontece? Na teleobjetiva, o ângulo de visão reduz, a imagem amplia e achata. Ela não tem muita profundidade de campo, tá? Por quê? Porque a área de foco dela, da teleobjetiva, é muito estreito. O que está diante dessa área está desfocado, o que está atrás dessa área está desfocado. Olha, você fazendo um retrato com teleobjetiva, pode acontecer do olho estar nítido, o nariz está desfocado. É um risco que você corre fazendo fotografia, fazendo retratos com a teleobjetiva. O que aconteceu com a nossa amiga aqui, ela ficou achatada, ela parece estar gorda. Ela engorda na imagem, entendeu? Ela achata. Primeira coisa, assim, ângulo de visão estreito, você perde toda a ambiência. Você perde toda a ambiência, porque o ângulo de visão é estreito. Então, o cenário some. Some porque não tem espaço e some porque não tem nitidez para trás. Não tem profundidade de campo. Então, ela destaca muito a figura humana, quando você está usando para retrato, mas tem esses problemas. Fica achatado contra o fundo. A sensação
é que a pessoa está achatada com o fundo, não tem descolamento, né? Por mais que você coloque backlight aqui, luz de contorno, luz de cabelo, tá? Você não descola a criatura do fundo, tá? Por quê? Porque é uma característica da lente, tá certo? Então, pode ser legal, vocês gostam desse resultado? Alguém gosta? Diga aí. Gosta desse retrato assim? É uma escolha, é uma opção estética. É uma construção estética, tá? Que as lentes proporcionam, tá? Agora vejamos agora uma 24 milímetros, tá? Uma grande angular. Né? Agora, as características das lentes já começam a ficar mais perceptíveis ainda para nós. Por quê? Ó, grande angular. Lente grande angular, normalmente é mais luminosa. Tá? É mais luminosa. Porque tem uma coisa, ó. Se eu tenho uma lente desse tamanho, a luz vai atravessar toda a extensão dessa lente, tá? E o que vai acontecer? Vai passar por dentro, a luz vai passar dentro de um conjunto de lentes, outro conjunto de lentes, outro conjunto de lentes, conjunto de lentes, conjunto de lentes, conjunto de lentes. Tantas são as lentes que essa luz perde intensidade. Então, a lente teleobjetiva, ela é naturalmente menos luminosa. Agora, em vez de usar a teleobjetiva, vou usar uma grande angular. Tá certo? A distância focal é menor. Tá certo? A distância focal é menor. Significa que a luz vai percorrer uma distância menor. Vai passar por menos lentes. Então, naturalmente, ela já é mais luminosa. Sendo mais luminosa, ela ajuda a ter uma ampliação da profundidade de campo. Ó, tu tá vendo nítido aqui o que tá lá no fundo, tá? Ainda que não tenha trabalhado tanta nitidez aqui, tá? Mas só pela característica da lente, ela já amplia, ela tem um ângulo de visão muito grande. Então já colocou mais elementos dentro do quadro aqui, ó. É uma foto vertical e tu ainda vê o cenário, onde ela estava se maquiando, as luzes, o espaço entre onde ela está e o fundo do cenário, tá certo? Então tem mais informações porque o ângulo de visão é mais acentuado. Né? O ângulo de visão é grande, muito grande. E tem mais luminosidade, portanto tem mais informação. Né? E o que acontece é que a gente tem uma estética de retrato diferente. Tá? Outra característica da grande angular é o seguinte, e aí é um problema que a gente tem que pensar em corrigir, é o seguinte, que é característica, tá? A grande angular, ela deforma, ela amplia muito tudo que estiver muito próximo da lente, tá? Então, você está vendo a minha mão aqui, meus dedos na frente do meu rosto. A gente está numa lente normal, vamos dizer assim. Se a gente estivesse usando uma grande angular para te mostrar essa imagem, a minha mão estaria gigantesca e o meu rosto estaria menor aqui no fundo, ó. Percebe? Ó, aqui já, pronto, aqui já dá para perceber um pouquinho aqui, ó. Ó como a minha mão fica muito maior, tá? Do que o meu rosto, tá? Por quê? Estou usando um ângulo de visão acentuado, né? E isso faz com que o que está muito próximo da lente ganhe uma dimensão muito maior. O braço dela é o que acontece com o braço dela, tá? Então, assim, ó, eu vou variando a distância focal, ó, 35, agora como ela ficou, o ângulo de visão está bem acentuado, né? A profundidade de campo está bem legal, né? Aí o braço dela, até aqui, você vê no perfil, na silhueta dela já ficou menor, já é uma encolhida, né? Por quê? Porque não está sendo mais achatada pela teleobjetiva, tá bom? Então, botamos os extremos aqui e certamente, se eu pedir para cada um de vocês escolher qual o melhor retrato dessas 7 imagens, desses 7 retratos, qual que você gostou mais? Coloque aí, por favor, no chat. Bota aí no chat qual que você gostou mais. Vou até deixar um minutinho paradinho aqui. Ó. Vou diminuir aqui para qual que você acha que ficou o melhor retrato.
qual o que ficou mais do seu agrado no sentido da estética. Vamos lá? 24 é 1, 35 é 2, 50 é 3, 70 é 4, 100 é 5, 135 é 6 e 200 é 7. Coloquei um númerozinho no chat. Ó, aqui, olha só, a Isadora escolheu 35 ou 70. Ela gostou do resultado, né? O Jonathan gostou da de 70, né? Gostou da de 70. Tá certo? Então, ó, veja só como são, é um retrato, todas são retratos, mas elas têm uma diferenciação, um efeito diferente sobre a imagem, né? Que vocês escolheram, uns escolheram outras, certamente. A Kiara gostou de 50. Eu também, a que eu mais gosto de todos é 50, né? E veja como bate, né? Todo mundo diz, é um chavão na fotografia, que a melhor lente para retrato é 50mm. Tá aí a escolha que vocês estão vendo como funciona, né? Tem ângulo de visão, tem luminosidade, tem profundidade, né? É escolha, tá certo? É escolha, é opção, gosto, preferência, tá? Preferência. Mas tá vendo como são diferentes retratos a partir de diferentes lentes, né? Você pode fazer a mesma fotografia, que é retrato, é rosto de pessoas, tá? Com lentes diferentes e tem um resultado estético diferente, que você pode gostar de um e não gostar de outro, né? Isso é que é legal, são escolhas, né? Isso é muito legal. Então, mais uma vez, vou falar aqui lente zoom, tá? Lente zoom são as lentes que têm a variação na distância focal. Ela é 80 é 200, é 55 é 200, 28 200, 100 300, 70 200 aqui de ilustração. Agora, se elas são versáteis, são legais, tá? Eu diria para vocês, quanto maior for a separação entre a distância focal menor e a distância focal maior, pior vai ser a sua lente, tá certo? Pior vai ser a sua lente, tá bom? Por quê? Porque, por exemplo, uma 28-200, cara, é uma variação tão grande que vai ter que ter tanta lente, tanto conjunto óptico, que ela vai ser uma lente pesada e escura. E provavelmente não vai ter uma qualidade legal, tá? Mas uma 70-200 já é uma coisa mais próxima. A gente está dentro do mesmo campo das teles, né? Pequena tele e tele. Aí o zoom fica mais interessante, tá bom? E o zoom a gente escolhe sempre também em função da luminosidade, tá? Agora, a tendência de lente zoom é ser menos luminosa do que as lentes fixas, tá? Com distância focal fixa. Muito embora você tenha lente zoom com boas aberturas, tá? Com grande variação de distância focal, mas com boa luminosidade, tá? Com grandes aberturas, tá? Essas são as mais caras, tá? São as mais caras, ok? Então, zoom muito amplo não é legal, tá certo? Por exemplo, existe essa lente aqui chamada 18-270. Gente, ela nem vai ser boa 18 e nem vai ser boa como 270. Não tem como, é coisa demais. É coisa demais para uma lente só. Fuja, né? Então, assim, vamos lá. Agora vamos... agora aqui as lentes prime, né? Ó, uma lente prime de 20, 25, 85, 135, 50, 35. Ninguém tem isso, né? Você aluga quando precisa, tá bom? Normalmente é lente de cinema, tá bom? Lente prime, ou também é chamada de distância focal fixa. Ela não varia, ela só é um número. Ela só tem uma distância focal. Ela não varia, não tem uma 25-85, nem uma 20-25, tá? Ou é 20 ou é 25. Precisou trocar? Troca a lente, tá? Mas não tem variação de distância focal. Vamos ver agora as características da lente. Tá chegando, gente, tá acabando. Pera, serei rápido. Lente grande angular. Ó uma fisheye, uma imagem circular
tá certo? E aqui a lentezinha olho de peixe, tá? Gente, essa é uma 8 milímetros. 8 milímetros, ela faz uma imagem circular. Professor, para que serve esse tipo de lente? Por que eu compraria uma lente dessa? Cara, se você fotografa paisagens, cenas urbanas, uma grande angular fisheye vai ser legal para te dar uma visão da totalidade de alguns lugares, principalmente em lugares em que você não consegue dar conta, porque são lugares mais restritos, mais fechados, tá certo? Tu imagina, tu vai gravar uma cena no elevador, no interior do elevador, um espaço fechado, tu vai precisar de um olho de peixe para poder ter um ângulo de visão que comporte todo mundo dentro dela, tá? Dentro desse espaço tão exíguo. Isso aqui também é uma construção estética de você ter todo o prédio, por exemplo, aqui, de ter esse conjunto habitacionalzinho todo pintado, bonitinho, numa única imagem. Agora, o que é que a gente perde? A gente perde o quadro retangular ou o quadro vertical. Por quê? À medida em que a gente começa a usar olho de peixe, o ângulo de visão, quando fica muito acentuado, ele começa a deformar as linhas laterais. Começa a deformar as linhas laterais. Me mostra isso aí, Ismael. Pronto, tá aqui, ó. Essa aqui é uma lente fisheye não tão intensa quanto essa aqui, ó. Tá? Que é 360 graus, ou a gente chama também de circular, fisheye circular, tá? Então, essa lente, ó, ela é um olho de peixe assim, visível. E é legal essa lente aqui, que ela é um olho de peixe zoom, porque ela é 8:15. 8:15, ela só varia da potência, vamos dizer assim, do poder do olho de peixe. Mas, ó, você tem uma cena da natureza com um ângulo de visão extremamente grande. Agora, deforma, né? Tem uma deformação lateral, tá? Ele artificializa um pouco a foto, a imagem, porque acrescenta elementos não naturais, como, por exemplo, a deformação das linhas laterais, tá bom? Ainda aqui um olho de peixe, uma grande angular olho de peixe, para fotografar, por exemplo, a arquitetura. Ó, o efeito que ela causa. Eu tenho toda essa fachada? Tenho. De repente pode ser muito interessante para a minha fotografia ter a fachada dessa casa toda numa única imagem. Seja muito importante ter essa síntese. Mas, cara, observa. Por ser um olho de peixe, o que vai acontecer? A gente vai ter uma deformação nas colunas, né? É uma aberração cromática do excesso de ângulo de visão, tá? Vamos para as grandes angulares agora, ó. Uma 12-24, ela é fisheye e grande angular. Aí, que legal, né? Eu queria ter uma lente dessa. E essa aqui é uma 17-35, né? Fisheye, moderado, grande angular, tá? E essa aqui é uma 24 milímetros, tá? É uma grande angular. Fixa, ó, uma lente fixa, não é zoom, tá? Então, aqui, as grandes angulares. Característica da grande angular. Grande ângulo de visão. Massa para fotografar paisagem. Muito legal, grande angular, tá certo? Mas olha o efeito que ela causa. Ela deforma a imagem nas laterais, como a fisheye? Não, não deforma, tá? Mas o que está muito próximo, ela amplia de tal forma que fica uma coisa exagerada. Olha como esse cara ficou cabeçudo, como esse cachorro ficou cabeçudo, como essa criança ficou cabeçuda, tá? Por quê? Porque chegaram muito próximo da lente. Você vai ver muito isso, sabe em quê? Fotografia publicitária. Típica foto do cara segurando um produto. Aí para um site, para multimídia, para revista, para impresso, né? O cara com um produto, um cartão de crédito. Aí ele faz uma foto com a grande angular, e aí o cartão, o que ele está segurando, fica muito evidenciado, muito grande, ocupando um grande espaço na imagem, e o que está, as pessoas ou o restante dos elementos ficam menor. Tem uma redução, tá? Então, ó, outra coisa interessante para a gente aprender, a teleobjetiva amplia, faz as coisas crescerem, o que está distante crescer. A grande angular cresce o que está próximo, tá certo? E diminui o que está
em segundo, terceiro, quarto plano até o infinito. Fica menor. Olha como esse barco fica uma proporção maior em relação a todo o cenário onde ele está. Legal? Então, grande angular, ó, bota o tênis próximo aqui, ele fica enorme. As mãos do cara, a cabeça do menino, o rosto da menina. Grande angular. Outras características da grande angular. Luminosidade grande, não é? Porque são lentes pequenas, tá? Distância focal pequena, passa mais luz, não tem perda de luz por conta do sistema óptico, tá? Então aqui, agora vamos para as lentes de kit. A lente de kit a lente normal, aqui, chega mais próximo do ângulo de visão humana. Ó, tem gente que, por exemplo, esse cara aqui reproduz o olhar humano com 62 graus. Esse outro entre 50 e 70. Quer dizer, não tem um número universal para a lente do olho humano, tá? Mas as lentes normais ou lentes de kit são as que mais se aproximam, tá bom? Então, são as mais comuns, assim, que resolvem mais a fotografia da gente, porque dá para fotografar paisagem? Dá para fotografar retrato? Dá para fotografar grupo? Dá para fotografar macro, às vezes até dá também, tá? Então, é muito legal. Na maioria das vezes, a gente só precisa de uma lente normal, tá? A gente só precisa de uma lente normal. Precisa de uma grande angular, muito acentuada, um olho de peixe, para um determinado tipo de fotografia. E preciso de uma teleobjetiva para um determinado tipo de fotografia. Vou fotografar surf, tá? Vou fotografar futebol, vou fotografar basquete, vou fotografar natureza selvagem. Você precisa de uma teleobjetiva, tá? Não mais das vezes, nós mortais só precisamos de lentes normais, ok? Então, assim, aqui eu falo sobre, mais uma vez, sobre o retrato e os diferentes tipos de lentes. Depois vocês vão olhar isso aqui com calma, que a gente já chegou ao final da aula. 50 milímetros, vou pedir para vocês olharem também, tá bom? E aí, eu continuo na próxima aula, faço mais uns 10 minutinhos da próxima aula, continuando lentes, legal? Lente 50 milímetros, vou concluir com lente 50 milímetros, que são as lentes, que é considerada uma lente normal. São as melhores para retrato, por quê? Porque nem ampliam e nem reduz. Nem amplia como teleobjetiva e nem diminui como grande angular, tá? Então, ela tem uma proporção natural. São bem luminosas, são leves e são baratas. O que mais uma lente pode ter de qualidade? Não sei, tá? Então, com a lente 50mm, é massa para fazer retrato. Por quê? Porque é luminosa, tá? Normalmente tem uma abertura que proporciona que você desfoque o fundo. Olha como para fazer foto urbana é muito legal. Olha como está bonito aqui esse retrato feito com a 50mm. O fundo desfocado, efeito bokeh, porque está usando uma abertura grande, né? Uma abertura grande numa lente 50mm, né? Muita luz, tá? E um efeito bokeh, que é a criação desses pontos luminosos nas áreas sem nenhuma nitidez na imagem, tá? Então, 50mm é massa para fazer retrato, porque não deforma, não amplia, tá? E é de baixo custo para a gente conseguir comprar. São bem luminosas, então para fazer retrato é perfeito. Não achata ninguém, não deforma, não engorda, não emagrece, tá? É a foto mais interessante para fazer retratos. Teleobjetiva, a gente já falou bem sobre as características da teleobjetiva, vou mostrar 4 imagens sobre teleobjetivas. A de uma zebra aqui, vida selvagem. Olha o que é que acontece. A zebra está nítida, o fundo todo desfocado, tá? É uma característica da teleobjetiva. A zebra está andando lá longe, né? E ele amplia. Agora, o fundo achata, né? Deforma, achata, e aí a zebra parece que está colada na parede dessa paisagem, quando não é, tá? A outra imagem com teleobjetiva de natureza pode ser legal para a paisagem? Pode, mas observe que ela achata, ela comprime os planos, no sentido de que essa montanha que está a quilômetros dessa, parece estar colado. Então, fica uma coisa meio estranha, ainda que sirva bem. Para retrato, olha o exemplo que eu falei, teleobjetiva para retrato, né?
a dificuldade de focar. Onde é que está o foco dessa teleobjetiva? Está aqui no cabelo dela. O rosto dessa menina está desfocado, tá? Mas está bonita a composição porque o cabelo está nítido. Então dá um brilho, cria uma moldura, né? Mas veja como o ângulo de visão é muito fechado, tá? E não tem fundo, achata o fundo. Ó, aqui, nesse retrato, ficou bem interessante, ó. O ângulo de visão muito curto, tá? O fundo completamente desfocado, ok? Tá? Características de teleobjetiva. Ó, uma foto típica de esporte. O que é que está nítido? O cara e o pé dele. E a bola. O que está para trás está desfocado. O que está no fundo está desfocado. E o achatamento. Esse cara está aqui a uns 3, 4 metros de distância, pelo menos, né? Mas ele parece que está colado aqui no cara. Olha a arquibancada ao fundo, né? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Não vou conseguir dar tudo aqui. Então, vou encerrar, porque já acabou a aula. Obrigado pelos que ficaram até agora. E na sexta-feira a gente conclui falando sobre macro, né? E também falando sobre tilt and shift, tá? E falando sobre as lentes de plástico. Tá legal? E tem um monte de vídeo que eu já separei. Está lá no SIGA que está lá no meu canal. Eu vou colocar os links aqui. Mas deixem para ver depois da próxima aula. Tá legal? Valeu, obrigado. Saúde e paz para todos vocês. E até sexta-feira. Não faltem. Obrigado. Tchau. Valeu, Guilherme.